Por que Jesus disse está consumado? E o que significa estar consumado? Está consumado significa, na versão grega, tetelestai, que quer dizer está cumprido, ou então está totalmente pago. Tetelestai, ou seja, está consumado, é uma linguagem grega conhecida por alguém na área da contabilidade, que significava dizer está completamente pago, está totalmente quitado. Jesus, ele, antes de inclinar a cabeça, antes de entregar o seu espírito de volta ao Pai, ele diz, está tudo pago. Mas o que é que está pago? E o que é que isso significa para nós? Significa o sacrifício superior. Desde o início da humanidade, quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o seu espírito e lhe deu uma ordem para que ele não viesse desobedecer a ordem de Deus, mas todos nós conhecemos muito bem a história em que Adão, Eva, caíram no conto da serpente, na mentira de Satanás, foram enganados e assim desobedeceram a Deus e ficaram separados de Deus. O Senhor então chega no Éden, procura por Adão, Adão, aonde tu estás? E ele estava escondido, e por não ter como se esconder de Deus, ele diz, Senhor, eu me escondi porque eu estava com vergonha do Senhor, porque eu estava nu. Mas quem te falou que estava nu? Tu por acaso comeu da fruta ou da árvore que eu disse para não comer? E ele diz, a serpente, ela enganou a Eva, e Eva me deu, e eu comi. O homem é separado de Deus pela sua desobediência. O texto bíblico vai dizer então que o Senhor nosso Deus imola, sacrifica um cordeiro, derrama sangue, é o primeiro fato sobre derramamento de sangue, derramou o sangue daquele cordeiro, tirou as suas peles e lhe fez vestimentas, para que o homem não ficasse então despido, cobrindo assim o seu pecado, cobrindo assim a sua nudez. E a partir daquele momento, Deus então institui, no Antigo Testamento, que sempre era necessário que o homem fosse remido pelo derramamento de sangue de um animal. Todo homem, toda a nação de Israel, para ser purificada do seu pecado, para ser encoberto o seu pecado, era necessário então imolar um animal, para que fosse encoberto o seu pecado diante de Deus. E assim fazia toda a população de Israel, durante todo o tempo. Mas chega um determinado momento, em que verdadeiramente esse sacrifício, que ele era apenas temporário, o Senhor nosso Deus faz algo que é extraordinário. Ele oferece não mais um animal, mas ele oferece o Cordeiro Imaculado, aquele qual João Batista testemunhou, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não mais só encobre o pecado, mas consegue retirar o pecado, consegue purificar o homem. Nós estamos em um culto de ceia, e nós precisamos compreender qual é o fundamento da ceia. Por que, pastor, que na ceia eu como o pão e eu bebo o vinho? Onde é que está o fundamento disso? Por que que Jesus deixou essa ordenança para que a igreja dele fizesse em memorial do seu sacrifício? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote,
ele imolava o cordeiro, oferecia parte do seu sangue no altar do incenso, entrava no lugar santíssimo. Eu já expliquei isso aqui para a igreja. Deus, quando ele instituiu o tabernáculo e depois o templo, tanto o tabernáculo quanto o templo, ele era separado, para os irmãos compreenderem, preste atenção, olhe para mim, senão você não vai entender esta mensagem, com 3 compartimentos: lugar de fora, que era chamado átrio, lugar santo, que era chamado esse ambiente aqui, e lugar santíssimo, que era chamado esse ambiente que nós estamos aqui. O lugar de fora, o átrio do Senhor, era como se fosse esse quintal que aí está. Eu não vou entrar nos detalhes dos móveis que lá tinham, mas por os irmãos compreender o que significa o dizer está consumado. O que isso resolve na minha vida? E eu vou explicar. O átrio era lá fora, o lugar santo era este ambiente, e do lugar santo para o lugar santíssimo, aqui havia uma cortina, que a Bíblia diz que ela era feita de púrpura e de linho finíssimo, de uma espessura tão grossa, que uma junta de bois não conseguiria rasgá-lo ao meio. O sacerdote degolava o cordeiro lá fora, no átrio, pegava o seu sangue, trazia sobre o altar do incenso, aonde fazia fumaça, produzia incenso, para poder passar pelas cortinas do lugar santíssimo, e nesse ambiente, aonde estava a arca da aliança, que é o símbolo supremo da presença de Deus, era um caixote de madeira, todo revestido de ouro, coberto com uma tampa que chamava de propiciatório, com 2 querubins, dado a lado asas com asas, e ali ele aspergia o sangue, para purificação, para cobrir durante o período de 1 ano, o pecado da nação de Israel. Até aí tudo bem, irmãos? O único que podia entrar nesse ambiente santíssimo, o único que poderia passar desse véu para cá, era o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano. E quando ele oferecia o sangue sobre o propiciatório, havia uma manifestação de Deus no ambiente. Descia uma coluna de fumaça, representando a manifestação de Deus. A roupa do sumo sacerdote, havia campainhas que elas vibravam pela presença de Deus, e ali Deus se manifestava no meio do seu povo. Põe aí para mim Hebreus capítulo 10, verso 1. Mas Deus nos traz o Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, virgem, faz todo o seu ministério, para como o homem sem pecado pudesse agora se oferecer uma vez só pelo pecado, não só de Israel, mas de toda a humanidade que viesse crer no seu sacrifício. O texto bíblico em Hebreus capítulo 10, versículo 11, tudo isso aqui está dizendo assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que com eles se achegaram. Ele está dizendo nesse texto que a lei, o período do Antigo Testamento, era apenas uma sombra daquilo que viria. Ele está falando de Cristo, como sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, era só uma sombra, era uma aparência do que deveria ser. E ele diz, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que com eles se chegam. Está dizendo que o sacrifício
no capítulo 9 de Hebreus, vai dizer que os sacrifícios de bois, de novilhas, eram insuficientes para perdoar pecados. O máximo que se fazia no Antigo Testamento era cobrir o pecado. Existe uma diferença muito grande, irmãos. Cobrir e perdoar. O maior problema da humanidade é o pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Tudo que nós vemos nesta vida é resultado do pecado. As desigualdades, os problemas que surgem, resultado do pecado. Doenças, resultado do pecado. Tudo é resultado do pecado. Pastor, mas então como que faz? Nós somos pecadores. Somos. Nós pecamos. E não é por causa de pecar que nós somos pecadores. Isso aqui é difícil de entender, eu vou tentar explicar. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Pastor, não entendi. Uma laranja, ela não é laranja porque é uma fruta. Ela só é laranja porque ela veio do pé de laranja. Ela só produz laranja porque ela é uma laranjeira. Ela só consegue produzir o seu fruto daquilo que ela é na sua essência. O homem caído em Adão, ele se tornou pecaminoso, pecador. E a sua essência carnal é pecadora. Então, quando nós pecamos, é porque nós somos originados do pecado, nesse sentido carnal. Você entendeu isso, irmão? Eu não sou considerado pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu venho de uma origem humana, física, carnal, pecadora. Mas para me purificar do meu pecado, eu preciso que alguém me justifique. Quem pode me justificar? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque para resolver o problema do pecado, precisava que alguém sem pecado morresse, derramasse sangue inocente. Não mais de bois, nem de novilha, porque esse precisaria ser feito anualmente. Mas precisava de um sacrifício superior. Qual o sacrifício superior, pastor? O sacrifício de Cristo. Que ele não só perdoa pecado, mas ele remove o pecado. Escute isso. Ele não só encobre pecado, ele remove o pecado. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos fala: Senhor, como que eu posso herdar o reino dos céus? Ele diz assim: Nicodemos, para entrar no reino do céu, precisa nascer de novo. Nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vir novamente? Ele disse: não, Nicodemos, tu não está entendendo. É nascer da água e do Espírito. Enquanto humanos, enquanto fisicamente, enquanto carne, nós somos de uma descendência pecaminosa. Mas Jesus veio resgatar o homem do pecado, lavar, purificar, perdoar os nossos pecados e nos fazer uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Aleluia. Nós somos lavados, remidos, purificados, restaurados, regenerados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós somos purificados através de Cristo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. É de graça. É de graça. A graça nos aproxima de Deus. Mas escute isso: a santidade nos mantém próximos de Deus. Que tem um evangelho da hipergraça por aí, que Jesus já perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então quer dizer que eu posso pecar do jeito que eu quiser, que Jesus já perdoou? Nananina, não. Porque eu falei aqui, a laranjeira produz laranja. Então se eu sou laranja, porque eu vim da laranjeira. Mas o apóstolo Paulo diz aos romanos que nós fomos enxertados na videira. Aleluia. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira.
Nós fomos enxertados na videira. Então, qual é o fruto que eu tenho que produzir agora? Frutos de arrependimento, de transformação, de mudança de comportamento. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé ninguém verá o Senhor, e sem santidade ninguém vai entrar no céu. Precisamos compreender que nós temos que abrir mão das nossas vontades, porque nós nascemos de novo. Jesus perdoa os nossos pecados através da graça, não pagamos nada por isso, porque Ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, eu já paguei, aleluia, é meu, comprei com sangue, não deve nada a ninguém, está justificado, não tem acusador, porque está comprado, compro e pago. E não é pago com ouro nem com prata, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola. É com o precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados. E não precisa deste sacrifício ser anual. Ele aconteceu uma única vez porque foi perfeito, porque foi suficiente. Ele não precisa ser repetido. Ele não precisa ser feito novamente. Feito uma vez, para a purificação dos nossos pecados. Psiquiatra, certa feita dando uma entrevista, ele disse a um homem de Deus, ele sendo um homem de Deus também, ele diz assim: eu trato pessoas na minha clínica, e muitas vezes chega alguém com a culpa do pecado, com a culpa de alguma coisa que cometeu na vida, com uma frustração que ele passou e ele carrega uma culpa. E eu, enquanto psiquiatra, eu trato dos sentimentos dele. Só que eu não tiro a culpa. Eu trato dos sentimentos dele, mas não posso tirar a culpa, porque só Jesus consegue perdoar e tirar todo o pecado, e lavar, e restaurar o homem de verdade. Nós precisamos compreender isso, porque tem muita gente carregando a culpa do pecado nos seus ombros, e não está entendendo que Jesus já perdoou os nossos pecados do passado. O que Ele quer de nós é uma vida de renúncia, buscando a santidade em Cristo Jesus. Ele quer uma vida de renúncia, que agora nós venhamos a produzir frutos diferentes. Nós não vamos mais produzir frutos do pecado, por isso que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Gálatas, que aquele que é oriundo da carne, ele vai produzir as obras da carne, mas aquele que é espiritual, ele produz as obras do Espírito. Nós temos que produzir, nós temos que frutificar, nós temos que dar frutos espirituais e não mais da carne. Nós temos que compreender e não justificar a nossa natureza caída, mas entender que enquanto pecadores produzíamos pecado, mas agora em Cristo Jesus nós produzimos a justiça e a glória de Deus. Então a primeira coisa, Jesus não só remove o pecado na sua morte. Segunda coisa, não precisa de um novo sacrifício, porque um só é suficiente, porque foi perfeito. Terceira coisa, através do seu sacrifício, Ele nos deu acesso. Irmãos, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a lugares que nós não tínhamos. Através do pagamento que Jesus pagou por nós, nós temos acesso a ambientes que nós nunca teríamos. Quando Ele está na cruz do Calvário, e Ele diz assim: está consumado, está pago. O evangelista Mateus registra dizendo que quando Ele declinou a sua cabeça, depois de dizer que estava pago, o véu do templo, que nem uma junta de boi poderia rasgar, a Bíblia diz que Ele se rasgou, Ele se abriu de alto a baixo.
Ele está dizendo que o acesso do sumo sacerdote já não era mais seu individual. Ele está dizendo que pelo mérito do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, todos aqueles que foram purificados por este sangue, que acreditaram neste Cristo, que entenderam o sacrifício da salvação através de Cristo, o véu do templo se rasgou, e hoje eu, você, qualquer pessoa que faz aliança com Cristo, tem acesso ao lugar santíssimo, ao ambiente do trono de Deus, ao ambiente da glória de Deus. Não está mais restrito ao ministério da igreja, não está mais restrito a homens prontos, não está mais restrito a pessoas especiais, não está restrito a uma alta hierarquia, não está mais restrito àqueles que apenas teria direito, mas agora é distribuído este direito a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Tem direito de entrar no lugar santíssimo e falar diretamente com Deus, e receber a manifestação de Deus, e receber a glória de Deus, e receber o Espírito de Deus, e ser cheio da glória de Deus, e receber de Deus algo espiritual, no mundo espiritual, que transformará vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus.